Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à cerimónia de assinatura do contrato de doação do acervo de Francisco Melo e Jorge Gigante à Casa da Arquitetura. Abre a sessão o diretor executivo da Casa da Arquitetura, arquiteto Nuno Sampaio. Ora, muito bem-vindos a todos. É sempre um gosto não ter uma sala cheia porque isto é um arquivo, mas ter a casa repleta de tantos amigos e colegas. O Sr. Vereador, que vem em representação da Câmara Municipal de Matosinhos, o Sr. Diretor Regional da Cultura do Norte, Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, caro Francisco Melo, ilustre representantes e muitos familiares que aqui estão presentes das duas famílias, neste caso do arquiteto Jorge Gigante, que eu agradeço, e quero fazer aqui uma saudação muito especial ao Zé Gigante, que recebeu esta semana uma medalha de mérito cultural, creio, de cultura, da Câmara Municipal do Porto, e que eu quero saudar e felicitar, porque é realmente também já uma referência nas nossas cidades. Caros amigos, este é um momento feliz para a Casa da Arquitetura. Felizmente temos tido alguns momentos felizes nos últimos tempos. Aproveito para saudar também o arquiteto Pedro Ramalho, que há bem pouco tempo inaugurou aqui uma exposição fruto de um depósito, uma entrega também do seu acervo. E é para mim um momento feliz para a Casa da Arquitetura, porque vamos poder cuidar e trabalhar um importante acervo de vários projetos, 152 projetos, se não me falha a memória, de um trabalho muito transversal de duas figuras muito queridas e que produziram muito nas cidades no nosso território. São duas pessoas que nasceram em décadas diferentes, que se formaram mais ou menos na mesma altura, que trabalharam junto desde o início até 94, quando fecharam o gabinete. Estamos a falar de 40 anos de produção e que, ao longo desse percurso, tiveram duas características que eu queria salientar. Primeiro, a própria ação formativa que o escritório teve ao receber tantos arquitetos, tantos ilustres arquitetos, que eu aproveito para saudar um deles e, na pessoa do professor Domingos Tavares, todos os colegas que se foram passando pelo escritório, e agradecer-lhe também a sua disponibilidade, que irá dizer umas breves palavras sobre o trabalho destas duas figuras ímpares da nossa arquitetura. Eu, no outro dia, encontrei um colega mais velho num supermercado e que me veio saudar pela capacidade que a Casa da Arquitetura tinha de estar a trabalhar não só, naturalmente, o que é necessário, o reconhecimento das grandes obras e dos grandes trabalhos ímpares da nossa arquitetura, mas dos arquitetos regulares, normais, os comuns dos mortais, mas que a sua qualidade do trabalho marcaram as nossas cidades. E marcaram de forma muito significativa. No caso do Francisco Melo e de Jorge Gigante, fizeram muita obra, a obra de diversa tipologia, e que foram representando para quem as vive como mais-valias significativas. Eu recordo, muito antes de eu pensar ser arquiteto, quando passeava na zona onde vivia e que ainda hoje vivo, nas Antas, e percorria Costa Cabral, lembro-me de um edifício singular que eu parava muitas vezes para olhar, que era uma casa que ficava na rua Costa Cabral e que ainda hoje é um dos melhores edifícios de todo esse eixo estruturante da cidade, que era o eixo de saída para norte, que era a rua de Costa Cabral. E esse edifício, para mim, muito antes de eu ser arquiteto,
levantava uma curiosidade muito grande, como seria viver dentro daquele edifício, como seria poder habitar aquela casa, e que pena aquela casa não ser minha. Entretanto, fui crescendo, fui tornando-me arquiteto, fui sabendo de quem eram as obras, percorrer um bocadinho mais o trabalho produzido por esses arquitetos e conseguir constatar que essas obras realmente marcaram a cidade. E marcaram a cidade de forma muito positiva. Eu queria agradecer ao Francisco Melo, ao arquiteto Francisco Melo, à Conceição, ao Pedro, à Joana, que tiveram por parte da família Melo esta iniciativa, e também aos filhos do arquiteto Jorge Gigante por esta vontade de cuidarem e preservarem o trabalho destes dois grandes arquitetos. De preservar, porque realmente, passado muitos anos, este trabalho precisa ser mantido, cuidado, para que não se pudesse deteriorar com o tempo e tentar. Sabemos que todos nós sofremos a marca do tempo, e os desenhos e as maquetes e os documentos não são diferentes, mas era preciso ter uma intervenção sobre este material, que são muitos desenhos, muitas maquetes, para poder dar ou abrir o estudo a outras gerações que infelizmente não puderam já passar pelo escritório e que puderem continuamente aprender com a produção que foi feita ao longo desses 40 anos. E o que a Casa da Arquitetura se dispõe aqui é iniciar um outro trabalho, que é exatamente essa catalogação, e tornar este acervo conhecido de todos aqueles que querem vir estudar arquitetura, não só os nossos colegas e investigadores portugueses, mas de todos os arquitetos. Isto é um investimento muito grande que a Casa está a fazer, que é o que nós chamamos, ao que o Centro Canadiano de Arquitetura até chama, o Second Building. Portanto, é quase um outro edifício digital, é um outro arquivo não físico como este que vai até cá ao fundo, mas de um investimento também muito grande, onde possamos acomodar todo o resultado destas digitalizações, destes objetos físicos que vão ficar aqui arquivados. E a vontade que a Casa tem é de promover, ao longo dos próximos anos, toda uma outra leitura sobre estes acervos que vai recolhendo. No final teremos um porto de honra aqui no Pátio da Árvore e vamos fazê-lo passando pelo arquivo, para que quem ainda não conheça possa ver um pouco do que é o arquivo da arquitetura, e vamos passar pela exposição do arquiteto Pedro Ramalho, que é exatamente também um trabalho que a Casa da Arquitetura fez há pouquíssimo tempo, que é uma primeira leitura sobre os arquivos, neste caso do arquiteto Pedro Ramalho. E, portanto, este é o objetivo da Casa. O objetivo da Casa é receber a arquitetura, para quem ainda não a conhece. Eu vejo aqui muitas caras novas, muitos colegas que ainda não tinham provavelmente vindo aqui à Casa, que faz esta manutenção e arquivo dos arquivos de arquitetura, a promoção do conhecimento através da abertura desses arquivos, quer físicos, quer digitais, a todo o mundo, e depois a produção de um conjunto de novos documentos, de novas experiências, de novas leituras sobre os acervos que recolhemos. Eu quero aqui dar um agradecimento muito especial ao arquiteto Francisco Melo, aos familiares do arquiteto Francisco Melo e também aos familiares que permitiram e que tiveram a vontade de cuidar deste património riquíssimo, porque provavelmente quer o Jorge Gigante e o Francisco Melo não são exceção relativamente ao trabalho dos outros arquitetos. A grande parte do trabalho dos arquitetos nunca chega a ser construído. E, portanto, se não for conhecido através destas investigações, esse trabalho nunca chega a ter o seu reconhecimento e, mais, não chega a conseguir explicar, mostrar e, de alguma maneira, formar novas gerações. E o objetivo da Casa é esse, é permitir que esses exemplos, esse trabalho, possa perdurar no tempo,
possa expandir o seu conhecimento e, acima de tudo, mais tarde, mostrar que essa arquitetura pode ser levada ao grande público, a toda a população, para que entenda e reconheça muitos dos edifícios que viveu na cidade, que conheceu, e depois vir a saber de quem foi que os concebeu e conhecer o trabalho, muito trabalho que não é mostrado ou que não foi construído. Muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos, mais uma vez, a este momento, e esperamos nos encontrar muito, muito em breve com mais notícias sobre este acervo. Muito obrigado. Passamos a palavra ao professor Domingos Tavares, antigo colaborador do Ateliê dos Arquitetos Francisco Melo e Jorge Gigante. Então, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer a lembrança da Conceição Melo e do José Gigante de me dar esta oportunidade de manifestar a minha admiração e lembrança também pelo trabalho, por algum pouquinho trabalho que tive, que me foi oferecido pelo Francisco Melo e pelo Jorge Gigante, quando, no princípio da minha atividade, andei à procura de trabalho. Eu entrei no escritório do Jorge Gigante e do Francisco Melo quando eles estavam para fazer uma mudança. Eu suponho que deve ter ido lá para pedir trabalho, não é? No dia em que eles estavam a arrumar as coisas para passar para a Rua da Moura, porque foi ainda no Passeio de São Lázaro. Já lá estava o Zé Quintão, que eu há pouco vi aí, já não lembro, que me antecedeu imediatamente nessa experiência, e ali passei 4 anos, sensivelmente 4 anos. Sei que depois a rotação foi constante e talvez em nome de todos os que, como eu, por lá passaram, e não refiro evidentemente à linha de família, refiro aos como eu, que andaram nessa luta à procura do trabalho. Não falarei em nome deles, naturalmente, mas de qualquer forma pôs-se-me esta questão. Como é que eu posso valorizar a minha admiração por aqueles 2 arquitetos, por aqueles meus 2 antigos patrões, numa intervenção, enfim, relativamente simples, rápida, descontraída. O que me pareceu talvez mais interessante, mais oportuno, foi dizer 2 palavras do meu entendimento sobre a qualidade, o mérito da arquitetura produzida por aquele ateliê. E enquadrá-lo de uma forma que não é uma forma de simpatia ou de amizade. É uma forma concreta, qualquer coisa como, se eu fosse, porque não tenho a noção que não sou, mas se eu fosse crítico da arquitetura, o que diria? Uma visão crítica, interpretativa, da atividade daquela equipa. O primeiro elemento, que talvez seja importante aqui referir, é uma circunstância que para mim foi sempre muito evidente, a perfeição com que o Melo e o Gigante se entendiam. Com as suas fragilidades diárias, naturalmente, sempre há pequenos acidentes, pequenas circunstâncias, mas eu fui aprendendo logo desde aí, logo do princípio, e talvez por temperamento pessoal também, como é particularmente difícil o acerto de relação conceptual, o processo de trabalho e de concepção em arquitetura, com pessoas diferentes que não têm, naturalmente, cada uma com a sua individualidade e como se conjuga essa individualidade. E tanto quanto me posso lembrar, eu não seria capaz de considerar nada que especialmente dissesse que diferencia, não as pessoas, mas a arquitetura produzida naquele ateliê entre o Melo e o Gigante. Eu lembro-me que há bastantes anos, quando ainda na Escola de Belas Artes, nós realizávamos umas sessões às quartas-feiras à tarde, em que alguns dos professores da casa, quase sempre, mas alguns também de fora, já não me lembro muito bem se eram só os professores ou se era gente de fora também, promoviam uma sessão no auditório para eles apresentarem obras
suas obras, as novidades, o que cada um ia fazendo. E, naturalmente, houve uma sessão em que o Jorge Gigante foi, digamos, a estrela dessa sessão. Era o artista que nos ia mostrar os trabalhos. E o Jorge Gigante fez uma coisa que eu achei interessantíssima e que tem muito a ver com o clima que se vivia naquele ateliê. Subiu ao palco, aquela coisa normal, estava lá uma projeção de slides, uma coisa qualquer, e ele disse, bom, eu vou fazer o seguinte, para cada obra que vamos passar, eu vou pedir que venha aqui mostrá-la quem esteve ligado a esse projeto. Naturalmente que o Melo, por uma questão de associação imediata, foi o primeiro a apresentar. Eu não me lembro das obras, sinceramente. Já nem me lembro de todos, mas lembro que foi um desfile de colaboradores, de que eu fui um dos 10, que por ali que estávamos ligados à obra que ele queria apresentar. Esta obra, Domingos, vem cá, esta apresentas tu. Porque significava uma espécie de transporte daquilo que era o caráter de trabalho conjunto, que caracterizava o ateliê a partir dos dois patrões, digamos assim, dos dois arquitetos que produzem, que assumem a responsabilidade daquela produção, dividi-la com os colaboradores de uma forma absolutamente aberta e franca, que eu sempre senti durante o tempo que lá estive, e suponho que sempre assim foi, como teria sido antes, terá sido assim depois. E esta é uma experiência que me permite dizer que talvez seja difícil, talvez não seja muito distante e suficientemente crítico os comentários que eu possa fazer, porque muito envolvido e entusiasmado na ideia de como se faz aquela arquitetura, como se faz a arquitetura de uma certa maneira. Mas tem características que eu achava que devia hoje aqui dizer, assumindo um pouco uma interpretação crítica. Em primeiro lugar, referenciar o momento que eu identifico na produção deste duo de arquitetos. Corresponde a dois colegas que saíram juntos da escola, com a ideia de trabalhar em conjunto, que saíram da escola no momento em que a formação estava muito marcada por uma transição que estava a acontecer, que era a passagem do entusiasmo pelo internacional, pela modernidade do estilo internacional, a influência do Brasil, mais do que do Corbusier, mas isto é a minha leitura, evidentemente. E quando estavam a sair em cima de um outro acontecimento, que era o entusiasmo que se estava a ver nas equipas que, aqui no Porto, e nomeadamente na escola, as equipas que estavam ligadas ao inquérito de arquitetura popular. E que estava a gerar, no seio dos novos arquitetos, uma espécie de viragem. O momento de articulação entre a vontade de ser moderno e a atenção àquilo que seria... Eu aqui gostaria de não chamar nem matrimónio nem património, mas que seria as fórmulas relativamente importantes para combater uma ideia que se estava a tornar relativamente oficial de que existe uma tradição portuguesa. E esse processo era um processo bastante complexo, evidentemente, do ponto de vista ideológico, mas no concreto e no que se tratava de fazer arquitetura, os jovens arquitetos estavam claramente a dividir-se entre os corbusierzinhos, o telhadinho a tapar a parede e outras coisas assim. Havia aqui como uma espécie de misto de interpretação das diferentes situações que pareciam antagónicas e que até poderiam ser contraditórias, e que nós verificamos que nessa geração, nesse complexo de gente, há efetivamente quase todos os que saíram desta luta ideológica, digamos assim, aqui neste caso ideologia arquitetónica puramente formal, que era a de deixar sempre, mesmo na obra mais de recorte moderno, um sinal de referência àquilo que seria a cultura pré-existente como elemento complementar da novidade formal. Isto foi uma coisa que aconteceu e que começou a ganhar mais peso quando se começou a acreditar que havia um outro tipo de posição em relação às linguagens da arquitetura. Ora então,
o que é que eu acho que é aqui importante dizer neste caso concreto? A equipa Melo Gigante foi produzindo os seus trabalhos, que apareceram aí na cidade, como dizia o Nuno, e que marcaram logo a cidade. E porquê? Porque eram uma revolução? Não eram revolucionários. Eram de uma simplicidade interpretativa da situação que me pareceu de uma clareza imensa. Eu suponho que o exemplo que ele deu da Casa de Costa Cabral que do meu ponto de vista, é o exemplo que eventualmente pode melhor traduzir esta ideia, que é a intenção de de fazer obra marcante do ponto de vista das linguagens moderno, das linguagens de alternativa de cultura própria e a sua relação com o entendimento, com a formulação da forma da cidade, isto é, com o desenvolvimento da forma da cidade. Traça-se de um exemplo clarinho, não é? Que tem a ver com uma leitura perigosíssima. De resto, suponho que não há nenhuma dúvida que é uma leitura perigosíssima, mas que naquele caso é absolutamente fantástica, que é estabelecer uma linha de ligação entre a transformação de uma rua que muda de escala, do Reixão I2, do Reixão I1 para o Reixão I3, isto é, que recua, que cria outro tipo de escalas de rua e, simultaneamente, reconhecer que há troços de rua que têm uma escala ainda suficientemente forte do ponto de vista da cultura da cidade, dessas ruas de saída da cidade. E então, aquele edifício funciona ali assim. E lembro, por exemplo, que o edifício imediatamente a pegar, ligado a essa casa de Costa Cabral para o lado norte, que também é projeto gigante, não sei se do Melo, suponho que o Melo não teria ainda trabalhado nesse projeto, não faço ideia, suponho que não, que é um edifício estreito, suponho que era onde ele morava, não é? Um edifício estreito, recuado, de 3 Reixão e 3, se bem me lembro, e que era muito estrutural, digamos assim. Isto é, era uma expressão de uma certa modernidade, valorizando as componentes estruturais. Esta intervenção, que vem logo a seguir, é uma intervenção para estabelecer a mudança de escala, de uma forma radical, isto é, passar do novo para o antigo, no sentido da escala da rua, interpretando essa mudança, indo buscar referências culturais às linguagens convencionais da cidade do século XIX, se quisermos, ou do princípio do século XX também, mas marcando-a por duas coisas fundamentais. O domínio do branco, chamada pureza da forma, que é uma coisa que na cidade não existia, como é evidente. Não se pintava de branco quando se acabava uma construção. Azulejos, amarelos, o que for. A pureza da forma através do plano da cor da superfície e a legibilidade da nova estrutura, substituindo o papel do granito, que representa a modulação antiga, com o betão armado. E estabelecendo uma espécie de linguagem nova com elementos da cultura anterior. Isto é, rigorosamente, o processo da transição, o processo da mudança de um tempo para outro tempo. Ora bem, e toda a obra que eu conheci, alguma em fase de fabrico, outra depois, porque quando passei a ter outras atividades, outras vidas, andar para outros lugares, não deixei de prestar alguma atenção à obra que o ateliê produzia. Penso que esta característica é uma característica que se filia muito bem no temperamento daqueles dois arquitetos, que é muita atenção à cultura, particularmente à cultura urbana, muita atenção à expressividade que se obtém, não tanto de uma forma mais ou menos copiada, mas da utilização do material como elemento referenciador de cada tempo e utilizando a expressão do material como componente da expressão da forma arquitetónica. E isto marca uma evidente diferença, eu diria assim, é uma marca identitária daquele tempo, de um tempo na história da arquitetura portuguesa, que me parece de uma importância excepcional. E daí, então, eu posso dizer, com esta descontração, não é, que a obra do gigante Melo é uma obra que marca um tempo particular, com uma linha particular, que eu diria até uma referência fundamental que não estava suficientemente coberta se não olhássemos para esta arquitetura. E era um pouco o que me apetecia dizer, para tornar bem claro
que não é uma questão de dizer realmente agradeço esta ideia de poder dizer 2 palavras em homenagem aos meus primeiros, não primeiro, eu antes ainda tinha feito uns pescados noutro ateliê, mas um dos primeiros e mais duráveis trabalhos de arquitetura em que estive envolvido como colaborador de um ateliê e, portanto, mais do que deixar aqui um sinal de homenagem por essa possibilidade que tive e de cumprimentar as pessoas, parecia-me importante também dizer um pouco o porquê desta minha admiração. E era só. Muito obrigado. Pedimos agora a vossa atenção para o pequeno filme que vamos projetar na parede do vosso lado direito. O Gigante e o Melo eram, mais do que sócios, eram colegas de escola e portanto, eram colegas desde a sua fase inicial de formação. A posição dos dois é uma posição em que eles se entendem perfeitamente, ou porque têm ideias exatamente coincidentes, ou não tendo, adaptam-se com facilidade um ao outro e, portanto, entenderam sempre muito bem. Sempre que eu os conhecia, eles entendiam-se perfeitamente. O escritório era no resto do chão. Tinha uma sala de entrada, à direita tinha as escadas para o primeiro andar. E depois toda a fachada virada para o rio eram compartimentos sucessivos. Um primeiro gabinete que seria teoricamente o gabinete do Melo, estava sempre porta aberta porque depois ligava-se com a sala maior. Depois a seguir teria outra sala que seria o gabinete do Gigante, mas também se ligava e que tem uma coisa fantástica, não é? Tinha uma zona envidraçada para o lado do rio. Eles começam a fazer os primeiros trabalhos depois da chamada crise do inquérito e, portanto, representam uma espécie de síntese entre uma certa arquitetura moderna ligada ao respeito pela estrutura, pela capacidade de organizar cientificamente a obra, digamos assim, mas uma forte pressão cultural pelo respeito pela tradição construtiva popular. Esse exemplo, de resto, que é uma obra à beira do Bonfim, que é exatamente uma das centrais, porque era toda realizada com placas de cimento, mas como se fosse granito. O que é que isto significa? Significa ali um confronto entre casas antigas, zonas empedradas da própria abertura da rua. O edifício resolve a torção, dá continuidade às linhas de fachada. Portanto, todo ele é muito cuidado a esse nível. Isto explica essa ideia de que a valorização do material faz parte desse princípio da valorização dos instrumentos técnicos da construção. Prosseguimos agora com a assinatura do contrato de doação de acervo. Chamo para o efeito o arquiteto Francisco Melo, o arquiteto Nuno Sampaio em representação da Casa da Arquitetura e os herdeiros do arquiteto Jorge Gigante, respectivamente Filomena Gigante e José Gigante.
Acho que não. Chamo agora os representantes dos dadores para dizerem algumas palavras. Deixa eu pôr os meus bebês. Como viram, o meu pai já fugiu. Nós somos 4 irmãos. Eu estou mais ligada à veia do meu pai, porque sou a única que sou arquiteta, e confesso que também fui um pouco a motivadora com o Zé deste ato que estamos nesta altura aqui a celebrar. E porquê? Porque nos parece que a Casa da Arquitetura e o papel que a Casa da Arquitetura pode ter naquilo que é a investigação e a divulgação da arquitetura portuguesa, que é muito importante, porque muitas das coisas, dos processos, muitas das memórias estão perdidas
e estando ou estão arrumadas em rolos embrulhados de plástico preto, e nessas circunstâncias não são acessíveis. Portanto, são espaços como estes que os podem ter tratados e disponíveis, catalogados, que são essenciais para que nós possamos fazer o trabalho que temos que fazer e possamos divulgar a boa arquitetura que temos. E acho que, falando em causa própria, eu também passei lá pelo escritório pouco tempo, porque disse sempre que não queria trabalhar com o meu pai. Portanto, passei pouco tempo, mas também passamos muito tempo. Eu e os meus irmãos passamos muito tempo, desde pequenos, que nos habituamos a lidar com a fazer desenhos nas costas das heliocópias, a pintar com aqueles marcadores que eram umas garrafinhas que eram espetaculares para se fazer desenhos. Mas depois fui, dentro da minha prática profissional, fui aluna de gigante, como muitos de nós, e, portanto, foi realmente uma geração que nos marcou. E também gostava, sob esse ponto de vista, também gostava de salientar aqui que a importância que o gigante teve como nosso professor e como aquele escritório depois era um prolongamento da escola e que nós continuávamos a aprender. Os que passamos por lá e muitos outros que passavam paralelamente, porque os nossos amigos, fazíamos diretas, quando tínhamos que fazer trabalhos íamos para lá também trabalhar, e muitos dos nossos colegas e professores, nós víamos passar sempre por aquele escritório a pedirem uma opinião construtiva ao gigante e ao meu pai, e isso acho que é fundamental para a leitura de uma geração e para aquilo que é a história da nossa arquitetura. E pronto, é disso que estamos à espera, é que a Casa da Arquitetura agora faça o seu trabalho e para nós ficarmos com este espólio mais disponível e acessível a todos. Pouco mais tenho a acrescentar, mas tenho que agradecer à Câmara Municipal, primeiro, à Casa da Arquitetura, o nosso Sampaio, depois aos antigos colaboradores do escritório, no meu caso do Domingos, colegas que estão aqui, alunos, neste caso do meu pai, uma Conceição disse. Havia uma sala por cima, que Domingos fala no filme, que estava sempre cheia de alunos, toda a noite a trabalhar. Portanto, o escritório é aquilo que eu acho que deve ser. É um clima de festa constante, trabalho e festa. Porque isto é uma profissão que nós gostamos de praticar, tal como o Melo e o meu pai o faziam. Está aqui muita família, muitos amigos, e porque o trabalho é indissociável da vida. Aquilo que vamos doar à casa, não é só o trabalho, não é só os desenhos, as maquetes, os escritos, são também sinais da vida dos protagonistas, isto é, a vida tem que estar documentada e, portanto, eu julgo que vamos entregar o grosso do trabalho, os desenhos, etc. E vamos continuar a entregar coisas, porque eu acho que elas não vão aparecer do pé para a mão. E isso tudo, a mim, pessoalmente, entusiasma-me muito, que é descobrindo as coisas, saber que é um porto seguro, mas em que as coisas que deixamos não são meramente decordadas, são tornadas a dar à vida. Aquela vitalidade que existia no nosso escritório, que foi já descrito,
vai ser prolongada aqui, portanto, vai ser divulgada, estudada, porque, naturalmente, há gente que quer fazer trabalhos sobre ela e a Casa está preparada para disponibilizar esses elementos. Como vamos ver agora na exposição do Pedro Ramalho, que doou um trabalho há bem pouco tempo à Casa, já está ali uma exposição. Portanto, esta cultura que eu acho, no pouco tempo que a Casa tem, já mostrou que quer pôr as coisas a mexer, quer dá-las a conhecer, foi, digamos, discutimos muito, mas foi a razão porque resolvemos trazer aqui e deixar um acervo. Muito obrigado. Convidamos todos os presentes a dirigirem-se ao Pátio Arvo para um pequeno coquetel comemorativo, aproveitando para visitar a exposição do arquiteto Pedro Ramalho, patente na Galeria da Casa. Obrigada a todos por terem vindo.